O Festival de Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela uniu os municípios da SIM-BSE. O Festival de Cultura em Rede das Beiras e Serra da Estrela ligou os municípios de Almeida, Belmonte, Celurico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Pinhel, Sabugal, Ceia e Trancoso. O programa, organizado pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, em parceria com a Associação de Municípios da Cova da Beira, uniu a região do interior através de espetáculos de teatro, dança, música e muito mais. Os espetáculos em rede nas várias áreas artísticas deram a conhecer os artistas da região e divulgou-os através de um vasto programa cultural em rede, como é este das Beiras e Serra da Estrela. Durante 5 anos, entre fevereiro de 2018 e outubro de 2022, foram realizados 32 espetáculos comunitários nas áreas de dança, teatro e música, 300 visitas guiadas e encenadas e exibidos 10 espetáculos-filmes pelos 15 municípios pertencentes à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. O interior do país, e neste caso a região das Beiras e Serra da Estrela, é rica em artistas nas mais diversas áreas. Falamos de música, teatro, dança, filmes e muito mais. E convenhamos, um programa de cultura em rede com 15 municípios envolvidos é uma ótima oportunidade de divulgação, aprendizagem e experiência. Nos vários momentos artísticos pelos concelhos da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, os populares de cada concelho assumiram papéis de figurantes ou até protagonistas, envolvendo a população nos espetáculos. Recuamos a 2018 para recordar os primeiros eventos deste Festival de Cultura em Rede. A viagem pelas Beiras e Serra da Estrela começa em Figueira de Castelo Rodrigo, onde a 9 de junho de 2018 foi apresentado o espetáculo musical Ecos do Coa. Falamos de uma criação artística do dispositivo experimental multidisciplinar e orgânico, o DEMO, com coprodução da Cooperativa Artística da Raia Beirã. O espetáculo conta com 38 protagonistas amadores, naturais dos respectivos concelhos onde o espetáculo foi apresentado. Refiro-me a Figueira de Castelo Rodrigo a 9 de junho de 2018, Pinhel a 30 de julho, 2 dias depois foi em Almeida, dia 8 de julho de 2018 na Meda e dia 13 de julho em Trancoso. O Ecos do Coa foi inspirado no sabor da terra, nos brasões e lendas da região e na natureza. Seguimos em direção a Ceia, onde no dia 25 de julho de 2018 foi apresentado o Teatro Comunitário Odisseia. O teatro repetiu-se em Fornos de Algodres, a 15 de julho, em Manteigas, a 20 de julho, em Celurico da Beira, no dia 4 de agosto de 2018 e em Gouveia, a 8 de agosto. Coordenado pelo ASTA, Teatro e Outras Artes e com cerca de 30 atores naturais dos 5 municípios em que o espetáculo foi encenado,
A representação teatral Odisseia foi sendo aprimorada entre os atores profissionais e pessoas da comunidade que se juntaram a esta iniciativa que se tornou uma experiência única para os populares de Ceia, Fornos de Algodres, Manteigas, Celurico da Beira e Gouveia. Odisseia trata uma viagem cheia de aventuras e peripécias que atravessa o coração da Serra da Estrela e percorre as montanhas, os vales e os caminhos ancestrais. O teatro previa que a Serra da Estrela fosse o símbolo do lugar comum da narrativa desta Odisseia. O espetáculo envolveu música popular tradicional, filarmónicas, teatro, gastronomia, folclore e artesanato. Ainda em julho de 2018, no dia 20, o Pátio da Sé na Guarda foi palco do espetáculo Fragmentos Sonoros. O momento musical, com direção artística de Tiago Pereira, produção executiva de Diana Caramelo, texto de João Paulo Reis e ainda uma vasta equipa por trás, circulou também pelo Sabugal a 22 de julho, no Fundão a 11 de agosto, por Belmonte no dia 14 de agosto e na Covilhã, por fim, a 21 de setembro. Neste espetáculo, os músicos de várias localidades e idades juntos tocaram melodias durante a passagem de um filme, como se de uma orquestra se tratasse, explicou mesmo assim o diretor do espetáculo. Depois de muitas voltas pelo território serrano, montanha acima e montanha abaixo, o ano é 2019. A primeira paragem faz-se em Ceia para ouvirmos as sintonias serranas. O espetáculo, visual e sonoro, mas com foco na música, pretendeu fazer uma reflexão entre o passado e o presente, sempre com um olhar no futuro. Falamos de um momento criado e produzido pela Cooperativa Cultural Coruja do Mato, com direção artística de Tiago Pereira e produção executiva de Diana Caramelo. Entre o final de julho e início de agosto de 2019, as sintonias serranas fizeram-se ouvir em Fornos de Algodres, no dia 20 de julho, em Manteigas, a 26 de julho, Celurico da Beira, no dia 3 de agosto e na Praça do Município de Gouveia, no dia 8 de agosto. Numa outra extremidade da comunidade intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, em Figueira de Castelo Rodrigo, o projeto Viagens fez-se à estrada. Falamos de uma iniciativa na área do teatro que conta com a parceria da ASTA, uma companhia de teatro da Covilhã, em que os populares dos concelhos onde o espetáculo foi apresentado reivindicaram e reinterpretaram os costumes e histórias da região. Não faltou voz, ritmo, movimento, comunicação, instrumentos e expressividade neste teatro que se fez conhecer em Figueira de Castelo Rodrigo no dia 6 de julho de 2019, Trancoso no dia 13, em Pinhel a dia 20 de julho, Almeida no dia 27 e Meda a 10 de agosto de 2019. Passando já a metade do ano de 2020, a apresentação do Teatro Fiar estava difícil de acontecer por causa da instabilidade provocada pela pandemia. Mas foi a 5 de setembro que a peça foi encenada no Largo do Calvário, na Covilhã. O espetáculo foi produzido pela Asta Teatro e Outras Artes da Covilhã e foi apresentado também na Guarda a 9 de setembro, com a interpretação dos costumes e histórias da região. Os protagonistas foram os residentes da Covilhã, Guarda, Fundão, Belmonte e Sabugal.
Durante os 5 anos de Cultura em Rede foram realizadas 300 visitas guiadas e encenadas com cerca de 9.350 participantes dos vários municípios, com o objetivo na demonstração da história e património dos municípios da região. Na região serrana, mais precisamente em Fornos de Algodres, o espetáculo Filme Hermínio, a cada passo as suas gentes, em cada gesto uma paisagem, estreou no Anfiteatro da Cerca, em Gouveia, a 12 de agosto de 2022. O foco é a viagem de um pastor transhumante pela paisagem natural da região da Serra da Estrela. Durante o caminho, o protagonista é acompanhado por 3 mulheres que se revelam como partes do pastor e, desta forma, entre o real e o irreal, experienciam o território e as paisagens, as lendas e tradições daquelas regiões serranas. Hermínio, o protagonista do filme, passeou também pelos concelhos de Celurico da Beira, a 16 de setembro, Manteigas, a dia 15, Ceia, no dia 14 de outubro e Fornos de Algodres, no dia 5 de outubro, no auditório do Centro Cultural Dr. António Menano, onde encontramos o presidente da autarquia, Manuel Fonseca, que elogia tanto o programa em rede como o espetáculo Hermínio. Primeiro, começar por dizer que foi um programa que foi desenhado há alguns anos atrás e que, infelizmente, por causa da pandemia, teve que ser interrompido e, como tal, por isso é que culminou este ano de 2022 o fecho de todos os projetos que estavam em cima da mesa. Quando foi desenhado este processo, foi desenhado com os 15 municípios da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, com o objetivo era também de envolver também as pessoas dos vários concelhos, de maneira a elas também tomarem contacto com tudo isto em termos culturais, não só na área do cinema, na área da dança, na área do teatro, na área também de outras áreas que na altura foram desenhadas. Portanto, é um projeto que envolveu as 15 câmaras, dividimos isto em vários setores. Neste momento este projeto tem a colaboração de gente de Fornos, Celurico, Manteigas, Gouveia e Ceia. Tínhamos que dividir para áreas da comunidade intermunicipal. Houve um envolvimento muito grande por parte das pessoas, dos vários concelhos, e para nós isso foi muito importante. E no final, que está a acabar este projeto, espero que no próximo quadro comunitário possa haver um novo projeto que envolva também todos os concelhos da comunidade intermunicipal, só pelo facto de ter envolvido tanta gente dos vários concelhos, já há aqui um saldo positivo, já há alguma coisa que fica nos nossos territórios. E o que é que este programa cultural em rede trouxe tanto para a autarquia de Fornos de Algodres como para os populares? É assim, para a autarquia foi importante. O facto de nós vermos, por exemplo, ver nascer algumas iniciativas, por exemplo, em Fornos, ver nascer, por exemplo, do TAFA, que é um grupo de teatro que nasceu há poucos meses no Concelho de Fornos. Isso só foi possível porque terem tido contacto com profissionais, com esses grupos que dinamizaram esses projetos, fez com que começassem a aparecer este tipo de iniciativas, não só em termos de teatro, mas também em termos de dança, em termos de música. Portanto, foi importante. Em termos de comunidade intermunicipal, penso que, de alguma forma, deu a conhecer as realidades e a cultura que deste território. Naturalmente, é um território que fazemos parte de 15 câmaras, mas todas elas têm algumas realidades específicas de cada concelho. Portanto, foi importante também para as pessoas que iam ver estes espetáculos, que foram muitas também ao longo destes anos. Infelizmente, como disse, tendo em conta a pandemia, fez que se concentrasse muito estes espetáculos no ano de 2022 e que, de alguma forma, fizesse com que as pessoas não aderissem tanto, mas de qualquer maneira, para o Concelho de Fornos de Algodres, para as pessoas que vieram ver estes espetáculos, foi enriquecedor levar a cultura a estes territórios e, ao mesmo tempo, envolver as pessoas destes territórios nestes projetos.
Hermínio, a cada passo as suas gentes, em cada gesto uma paisagem, é uma criação demo, dispositivo experimental multidisciplinar e orgânico, com a produção da Cooperativa Artística da Raia Beirã. No dia 9 de setembro de 2022, foi apresentado no Cine Auditório Jacinto Ramos, em Trancoso, o espetáculo-filme Trilhos. Neste filme foi apresentada a relação intermunicipal e a construção coletiva de um objeto artístico representante de vários municípios, onde foi apresentado o filme Trilhos. Foram relembradas melodias e canções que despertam a memória afetiva dos residentes destes concelhos. Falamos dos populares que viram o espetáculo na Meda a 23 de setembro, em Almeida no dia seguinte, em Figueira de Castelo Rodrigo a 28 de setembro e Pinhel no dia 15 de outubro, no Teatro São Luís, onde Daniela Capelo, vice-presidente da Câmara de Pinhel, se mostrou agradada com todo o programa em rede. O Festival de Cultura em Rede é toda uma mudança de paradigma. Nós estávamos municípios muito habituados a trabalhar de nós para nós, e esta Cultura em Rede habituou-nos e deu-nos uma perspectiva completamente diferente do trabalho intermunicipal e de como é interessante nós podermos fazer cultura com os agentes do território para territórios mais alargados, para diversos concelhos, e acho que foi uma mudança de paradigma muito importante e é um virar de página na nosso panorama cultural. E aqui para Pinhel, para esta região, o que é que o projeto trouxe? O projeto foi muito interessante, portanto a Cultura em Rede trouxe as nossas associações, deu dinâmica às nossas associações, deu vida novamente às associações. Este projeto, as duas candidaturas da Cultura em Rede decorreram em tempos muito atípicos, apanhámos os anos da pandemia, mas também nos deram força e ânimo e motivação para no pós-pandemia as associações regressarem às suas rotinas de programação e de dinâmica cultural. Isso foi muito importante. Se lhes faltava incentivo, um programa deste género em que o trabalho era todo feito numa lógica diferente, em que nós trabalhávamos não só na nossa casa, mas na casa dos nossos vizinhos, e por casa entenda-se concelhos, foi muito interessante. E esta Cultura em Rede foi de facto um projeto interessantíssimo. E o que é que os populares diziam, aqueles que participaram também nas gravações? Foi muito bonito. Eu acho que o envolvimento das populações dá sempre uma dinâmica e traz sempre uma mais-valia a todos os projetos. E as pessoas veem-se e veem as suas histórias, veem os seus trilhos no grande ecrã, e isso é muito importante. Foi isso que aconteceu aqui hoje, com a visualização deste filme-espetáculo, mas isso também aconteceu nos diversos espetáculos da Cultura em Rede que percorreram todo este território da Raia Histórica. Foi muito importante que as pessoas se pudessem envolver e que nesta lógica de itinerância a cultura se afirmasse como um elemento fundamental da nossa identidade e do desenvolvimento dos nossos territórios. Tânia, então o que é que tu achaste de participar nesta iniciativa? Como é que foi participar e o que é que achaste do filme final? Participar foi fixe. Foi um bocado, apanharam-nos um bocado desprevenidos, que nós tínhamos ensaio, eu lembro-me, foi uma quinta-feira, e foi tipo na hora, eles apareceram, bem simpáticos, conseguiram se integrar muito bem, conseguiram principalmente cativar. Nós somos uma banda bem jovem
Então eles conseguiram com exercícios cativar a nossa atenção. Participámos todos, foi a primeira vez que estive na banda e que tocámos coisas que não estavam na partitura com eles. É uma coisa muito difícil nesta zona, mas estava toda a gente à vontade e foi uma experiência muito fixe, muito fixe. Nós gravámos várias coisas e agora a ver o filme é que eu reparei, pronto, o produto final é um filme simples, mas eu gostei bastante. É como esta zona, é a simplicidade, não é? Como é que se chama a vossa banda? Banda Filarmónica de Pinhel. E voltavas a participar neste filme? Claro que sim, claro que sim. E viver? Partilhar e viver? Viver. Fronteira representa entre um país e o outro. Neste caso é entre Portugal e Espanha. As pessoas são um mistério que nunca daremos a volta. Nós somos tempo. Compreender aquilo que nós somos é compreender o tempo que nós somos. Aquilo que o tempo exterior, o tempo da história, o tempo da sociedade. Trilhos foi produzido pela Ponto Associação Cultural, pela Coruja do Mato e Busca Polos Associação Cultural em colaboração com a comunidade. Ao todo estiveram envolvidos cerca de 204 participantes da comunidade local e mais de 23 mil espectadores. Dizendo
O projeto Cultura em Rede da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela subiu e desceu os vales e as montanhas do interior do país ao longo de 5 anos a divulgar a cultura, a gastronomia, os artistas e os talentos da região serrana. Cumpriram-se 45 espetáculos ao longo de 15 concelhos pertencentes à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. Um festival que trouxe à rua os residentes dos 15 concelhos da CIM, Beiras e Serra da Estrela, que trouxeram o testemunho de como vivenciaram os 45 espetáculos. Música, teatro, dança, cinema e muita animação. Foi assim que os populares dos concelhos da CIM-BSE descreveram o programa de Cultura em Rede organizado pela Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela.